trabalhos possam estar com cada um de nós. Bom, eu comentei com a Carla a respeito da gente explanar um pouquinho sobre a alma, né? Sobre, já que vai ser comentado, vai se iniciar o estudo sobre a alma, de trazer um pouco até onde o Allan Kardec chegou com esse estudo, né? Então, ficou mais ou menos assim. Coloquei essa primeira imagem como se fosse sendo um espírito de luz. Qual seria a forma de um espírito de luz, né? Um espírito puro. E aí nós temos observações sobre a alma, baseado em algumas obras do Paulo Henrique Figueiredo, Revolução Espírita e Autonomia. É importante a gente frisar que lá no início, né, Sócrates já dizia que a alma é semelhante ao divino, imortal e inteligível. A alma é simples e indissolúvel, sempre a mesma e sempre semelhante a si mesma. E o corpo, portanto, existia a alma e o corpo. O corpo equipara-se ao que é humano, é mortal, sensível, multiforme, dissolúvel e está sempre em mudança. Já Platão vem trazendo que a alma não se limita a ser entendida como o princípio da vida, mas também vista como o princípio de conhecimento, né? Então nós já temos mais uma informação aí. A alma é uma substância independente do corpo, é eterna, unindo-se a ele de forma temporária e acidental. As almas pertencem ao mundo inteligível ou o mundo das ideias, que é o real, imutável e eterno. Então, tanto Sócrates como Platão veem a alma de um aspecto. Já Aristóteles, o seu conceito de alma já é antagônico a Platão e Sócrates. Para Aristóteles, todos os seres vivos têm alma, ainda que com características distintas. A alma continua sendo imaterial, padrão, que surge quando conectada ao corpo. Então, essa aí é a grande diferença entre Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Uma, ela surge quando fica conectada ao corpo. Não havia alma diferente da outra. É uma estrutura padrão. O potencial da alma está no corpo. Então, quanto melhor o corpo, quanto mais completo o corpo, mais completa seria a alma, segundo Aristóteles. Já no budismo, eles não trazem a questão de alma, mas a existência não acaba com a morte. Quando uma pessoa morre, renasce em outro ser vivo. Ao morrer, ao invés de alma, eles citam a mente. A mente se desprende do corpo físico e renascerá em outro corpo. Segundo os ensinamentos, o período que se segue à morte é conhecido como bardo. Então, nós temos quatro tipos de interpretações distintas sobre o que vem a ser a tal da alma. E nós temos aquilo que nos acompanha há muito tempo, que é a Santa Sé ou a religião católica. Então, se nós entrarmos lá no catequismo do Vaticano, no parágrafo 363, nós vamos encontrar unidade de corpo e alma. Muitas vezes a palavra alma designa nas Sagradas Escrituras a vida humana ou a pessoa humana no seu todo, mas designa também o que há de mais íntimo no homem.
e de maior valor na sua pessoa. Aquilo que particularmente faz dele imagem de Deus. Olha, imagem de Deus. Alma significa o princípio espiritual do homem. A Igreja ensina que cada alma espiritual é criada por Deus de modo imediato, ou seja, segundo a Igreja Católica, a alma também surge de modo imediato, assim como relatava Aristóteles. Então, aí nós passamos a entender que tanto Aristóteles quanto a Igreja Católica adotam essa designação da alma, não produzida pelos pais, que é imortal. Isto é, não morre quando na morte se separa do corpo e que se unirá de novo ao corpo na ressurreição final. Para a Igreja, como não há reencarnação, há ressurreição, ou seja, nós temos apenas uma vida e quando nós morremos, essa alma está em suspensão até a ressurreição. Não, então a alma ela fica num estágio de suspenso. Ela não tem vida depois da morte. Ela não tem movimento depois que morre o corpo. E nós vamos encontrar lá no parágrafo 367, encontra-se às vezes uma distinção entre alma e espírito. Para São Paulo, por exemplo, ora para que todo o nosso ser, aí já vem uma citação tríplice, o espírito, a alma e o corpo seja guardado sem mancha até a vinda do Senhor. A Igreja ensina que essa distinção não introduz uma dualidade na alma. Espírito significa que o homem é ordenado, desde a sua criação, para o seu fim sobrenatural, e que a alma é capaz de ser gratuitamente sobrelevada até a comunhão com Deus. Então, basicamente, se dividiram dois tipos de pensamentos. Um que entende que a alma sobrevive ao corpo, que ela está além do corpo físico, e outro pensamento filosófico, no caso a Igreja Católica, acompanhada por Aristóteles, em que a alma só existe quando ela está no corpo. Já lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles fazem, na introdução, há um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, onde cada item desses aqui que eu estou citando, há um comentário dos espíritos. O primeiro, que é a citação, o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Enquanto tivermos o nosso corpo e alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, que é a verdade. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós voltamos na ideia da doutrina de Sócrates e Platão, tendo alma, sendo imortal, mas com movimento e com vida além da morte. Antes da Revolução, já em 1700, né, o domínio da Igreja sobre a Universidade de Filosofia, a moral que era ensinada era o ensino do catequismo, ou seja, aquela forma em que a alma não sobrevive depois da morte e que fica em suspensão.
aceitação dos dogmas, recompensas e castigos divinos. O povo tinha que aceitar essa situação. Olha que interessante, né? O povo tinha que aceitar essa situação porque se dizia que a estrutura era criada por Deus, ou seja, o sofrimento que o povo passava era para merecer ir para o céu. Sirva porque você é servo do Senhor, ou seja, se os servos eram de Deus, mas quem se beneficiava desse servir era a nobreza, né, e o clero, naquela época. Aí nós temos Franz Anton Mesmer, maio de 1734 a 1815, um médico alemão, onde começa o estudo sobre magnetismo animal. Depois, quando nós juntarmos tudo, vai ficar fácil de entender o que a alma tem a ver com isso aí. Nome dado ao que ele acreditava ser uma força natural invisível que todos os seres vivos possuíam. Almejava que o magnetismo animal se tornasse uma ciência coadunante com a filosofia e a religião, buscando a melhor compreensão não apenas do universo tangível, mas também do que chamava de universo energético e fluídico. Por cerca de 75 anos desde o seu início, em 1779, foi uma importante especialidade médica e continuou a ter alguma influência por cerca de mais de 50 anos. Então, ele passa da Revolução Francesa e vem para as primeiras décadas de 1800 com essa ideia na medicina. Isso não tem a ver com a doutrina espírita ainda. Para Mesmer, surgiu antes da Revolução Francesa. No consultório dele, o paciente falava como que ele estava sentindo, como era a sua alimentação, o que tinha acontecido na sua vida antes. O tratamento era através dos passes. Então, é a primeira vez que surge o passe como medicamento na medicina. Alimentação e ingestão de água, sono, então era um combo, né? O tratamento. Nos passes, havia uma sintonia entre o magnetizador e o paciente, com essa função do remédio homeopático. Então, entra aí também, através de Mesmer, a homeopatia. O corpo saudável se unia ao corpo do doente e ajudava na reação do próprio organismo a recuperar a saúde. Então, por exemplo, eu estava com febre, daí a Jaque ia proceder o passe magnetizado em mim, né? Onde os fluidos que existiam no ambiente, em comunhão comigo, com o meu corpo, essa vibração fazia com que acelerasse o poder de cura naquele paciente, onde todos os processos de recuperação da cura seriam incitados a ocorrer mais rapidamente. Esse era o passe proposto por Mesmer. Então, a pessoa entra aí a comprovação que a alma sobrevivia ao corpo. Então, é a primeira vez que nós temos, numa cultura, que a alma sobrevivia ao corpo, contrariando a teoria de Aristóteles e da própria igreja. Então, começou aí a questão do Mesmer, como magnetizador, sofrer as consequências, né? Então, se chegava no consultório, tinha alguém que poderia estar em estado sonambúlico. Então, chegava o Mesmer, essa pessoa que iria entrar em estado sonambúlico, e o paciente. Então, dormindo, a alma dessa pessoa que estava em estado sonambúlico, ela saía do corpo. Só que o organismo repetia movimentos condicionados, como ocorre até hoje, né?
A alma do indivíduo ficava ligada mentalmente a quem era o magnetizador. E o magnetizador começava a questionar, né? Se estabelecia aí uma conversação entre a alma do sonâmbulo e o magnetizador. Então eles questionavam: está vendo alguém na sua volta? Se a pessoa dissesse, a alma do sonâmbulo respondesse, não, estou vendo, ele respondia através de quem estava em estado sonambúlico. Tá? E aí se desenvolviam as consultas. Então, a consulta ocorria se tivesse um médico do plano espiritual próximo daquele consultório. Então, indicava toda a medicação, né, através dessa comunicação entre o doutor e a alma desdobrada. O corpo respondia o tipo de medicação a ser administrada. Quando o sonâmbulo voltava a si, não lembrava de nada. Ele fazia tudo no inconsciente. E aí se entendeu que existia consciente e o inconsciente. O consciente não gravava nada. A comunicação era feita no inconsciente do sonâmbulo. Então, o sonâmbulo, durante o transe, não sentia dor. Quem está Sim, ouvindo... André, Oi? só uma contribuição. Ainda é feito essa mesma forma de terapia até hoje. O Jacó faz isso e indica que a gente estude o sonambulismo nos dias atuais pelo Adilson Mota. Não sei se tu já ouviu falar e ouviu vídeos dele. Sim. Eles fazem e ainda desenvolvem essa mesma técnica. Eles colocam a pessoa em estado sonambúlico e aí eles perguntam para a pessoa o que ela tem e de que forma ela pode ser curada. Ainda hoje é feito da mesma forma, para ver o quanto É, é eficiente essa técnica, né? exato. E assim, para alguém estudar, por exemplo, Kardec estudou 35 anos. Ele participou 35 anos antes de começar a falar sobre o espiritismo, né? Então, só que a medicina, o Mesmer, ele é, ele é chamado de charlatão para a medicina. Então, quem começou a recuperar o que Mesmer foi, a importância de Mesmer, foi as traduções de um doutor que, através do Paulo de Figueiredo, começou a resgatar a verdadeira história, tanto do magnetismo quanto de Mesmer, também passando sobre a homeopatia, né? Então, as conclusões, né? Nós não usamos a memória da alma, usamos a memória do cérebro, né? E nós deveríamos usar muito mais a memória da nossa alma, porque o cérebro é só um Está instrumento ligada nosso. diretamente com essa reencarnação, né? Está ligado Exatamente. diretamente com o presente e não É, com o passado, não com a é, relação causal. é. Não se usa a capacidade de agir da alma, se usa o que o corpo já aprendeu pelos condicionamentos do cérebro. A nossa alma não é o consciente. O consciente não controla o inconsciente, né? Não é o nosso consciente que controla o nosso inconsciente. A alma controla o nosso cérebro como um todo. O que realmente vai valer na vida são as decisões que a alma quer, né? Muitas vezes o condicionamento fica mais forte do que a vontade real. Quem tem que ser forte na realidade é a alma. Então é importante a gente ver que começou a se ter duas questões: o corpo e o que realmente é a alma, né? Precisamos fortalecer a nossa alma de que forma? Enfrentando as circunstâncias da vida e sendo fortes para não sucumbir. Então, as circunstâncias da vida, muitas vezes, são, são questões ligadas ao cérebro e não à alma. E daí,
como é que isso funciona até hoje? Eu coloquei duas propagandas ali, né? O consciente faz o mesmo movimento por vários dias até que passa para o inconsciente que vai adotar aquela ação. Então, se hoje a gente falar em Bombril e Posto Ipiranga, nós vamos entender que tudo a gente busca lá no Posto Ipiranga, que o Bombril é 1001 utilidades. Por quê? Porque houve um bombardeio excessivo na nossa mente sobre esses, eu citei esses dois, né? Claro que tem várias outras propagandas. Então, na propaganda se evoca os instintos sexuais, felicidades, aceitação, estar saudável, para provocar a associação do cérebro. Então, começa a haver uma associação no nosso cérebro para receber a ordem inconsciente de consumo. Então, lá no nosso íntimo, a gente já quer consumir. Só que a gente poderia usar a mesma coisa para tudo. Então, se a gente começar a provocar uma associação boa até chegar ao nosso inconsciente, porque o inconsciente é como se fosse uma esponja. Então, ele absorve tudo que a gente quiser. Então, se eu começar a dizer sempre, sou saudável, estou bem, lá no meu inconsciente eu vou estar saudável e vou estar bem, né? Lutar como uma sugestão é substituir pelo inverso. Que hoje eles usam, te complementando, Dé, como técnicas terapêuticas, até na faculdade que a gente aprende, como reprogramação mental, programação neurolinguística e sonambulismo nada mais é do que auto-hipnose. É. Então mudou a configuração da coisa, viraram técnicas terapêuticas, mas que nada mais é do que tudo isso que tu está falando aí, né? É. Ali Eu tem um estava quadro. essa, essa semana eu estava estudando, essa semana que passou, toda eu estava estudando sobre padrão mental. Os padrões que a gente estabelece, né? E que a gente tem que colocar bastante empenho para poder mudar o padrão mental, porque às vezes ele vem, inclusive, de vidas pretéritas, como a gente está falando da tema passado que foi reencarnação. E aí eu vi uma palestra muito boa do Arthur Valadares, explicando sobre os padrões mentais. E ele explicando que tem muita gente, às vezes a gente detém de várias encarnações para poder quebrar um padrão mental. E a gente sempre acaba reincidindo naquele mesmo erro, né? Na literatura, agora até fica uma sugestão Dica. de leitura, que é o livro No Mundo Maior, o capítulo da Casa Mental, psicografado pelo André Luiz, através do Chico. Ele explica exatamente, com detalhes, como funciona isso que tu está mencionando. Que ele fala ali que o cérebro ele é como uma casa de 3 andares, que a parte basal ali, os gânglios basais, ele é todos os nossos hábitos que já foram automatizados. Que é exatamente isso que tu falou sobre o Posto Ipiranga e o Bombril. Então já está automatizado que com o Bombril a gente faz muitas coisas, tem 1001 utilidades, e tudo que a gente precisar a gente vai até o Posto Ipiranga. Então é como dirigir um carro, é como fazer uma comida, é como lavar uma roupa, enfim, né? Tudo que a gente não precisa gastar energia já está automatizado no nosso cérebro. E a gente é uma máquina que a gente prioriza, né, o ganho, ou, nesse caso, o não gasto. E o córtex mecânico é onde a gente coloca bastante empenho para poder mudar muitos hábitos que a gente tem. Só que tem que se colocar de fato empenho. De fato, porque senão a gente não consegue quebrar o padrão mental que é a nossa pedra de tropeço, né? Que a gente sempre vai reincidindo sobre aquele mesmo erro. A gente busca casar ou ter relacionamento com pessoas que geram aquele mesmo padrão em que a gente foi nosso seio familiar, né? É uma coisa também, um padrão mental. A gente sempre busca o companheiro naquele formato. A gente cria os filhos naquele padrão em que a gente foi criado. Então, é aquela consequência em cascata, né? E A aí, gente no vai. terceiro piso, fala, Sim, irmão. pode falar. Pode completar.
E aí o terceiro piso, que seria, né, ali o lobo pré-frontal, ele fala que a gente atua através da caridade, que a gente mexe, a gente consegue chegar, iluminar o lobo pré-frontal, trabalhando na caridade, literalmente manifestando amor fraterno. Então, sem isso, a gente não consegue ascender até o terceiro piso dessa casa mental. Mas ali, nesse livro, e fica essa sugestão, ele explica com detalhes e dá exemplos, assim, é muito interessante mesmo essa literatura. Depois tem são duas imagens também da época de Mesmer, como é que acontecia esse tipo de passe magnético, tá? Bom, depois Mesmer dizia que no passe não tinha substância que saía do magnetizador e ia para o receptor. A cura se dava por estados de vibração. Dizia que o que colocava em relação com o indivíduo era um estado de vibração do fluido universal. Então, o termo fluido universal ele surge pela primeira vez com Mesmer, que era mais tênue que a luz. Essa teoria foi criada por ele. Na época não se acreditava que a luz na época se acreditava que a luz eram bolinhas de átomos, o calor eram átomos de calor, o magnetismo eram átomos de magnetismo, a cura eram átomos de fluido de um para o outro. Aí, não é Mesmer que diz isso, né? Na época dele era assim o pensamento da ciência. A hipótese de Mesmer contrariava a física da época. Lavoisier, né, disse que aquela teoria não existia. Mesmer dizia que a cura pelo passe e Hahnemann pela homeopatia eram acessíveis a todos. Ou seja, na época de Mesmer, como é que eram os remédios? Como é que, por exemplo, se usava a tal de sangria, né, que a gente conhece, que com sanguessuga, ou seja, se tivesse inchado a minha mão, eu tinha que tirar a medicina na época dizia que eu teria que tirar o sangue, estava em excesso ali, né, para eu ficar melhor. Já Mesmer vem dizer totalmente ao contrário, que não se fazia isso. E isso, claro, como os médicos da época eles cobravam, não era para a população o tratamento, e sim para quem conseguia pagar. Já a Hahnemann, ele traz a homeopatia para acesso de todos, né? Então, a homeopatia surge em 1796 por Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Os princípios fundamentais: a cura pelo semelhante, experimentação no indivíduo sadio, medicamento único, diluído e dinamizado. Adotou a terapia de Mesmer e passou a usar o passe na cura de seus pacientes com duração de 20 minutos e até, em alguns casos, de 1 hora. Bom, Kardec e os magnetizadores estudavam por 35 anos antes do surgimento do Espiritismo. Em 1849 é que o magnetismo se iniciou a conversação com os espíritos. Então, a partir de 1849, surge a mediunidade através do magnetismo, né? Junto com o não é que surge a mediunidade, passa-se a adotar a mediunidade também, né? Porque a mediunidade sempre existiu, né? Uma característica nossa. Então, a mediunidade foi um acréscimo. Kardec estava ficando cego, uma questão que ele comenta na Revista Espírita, né? Ele estava ficando cego e os médicos o desenganaram. E foi num consultório onde um sonâmbulo receitou um tratamento por 3 meses. E daí Kardec escreve na Revista Espírita que estava curado, né? O magnetismo e o sonambulismo estavam ao alcance de todos. Kardec escreve que o magnetismo e o espiritismo são ciências gêmeas. Sem uma, não se pode entender a outra.
Não se entenderia a mediunidade sem entender o sonambulismo. A ciência ficou contra o magnetismo. Mesmer e Hahnemann falavam que a medicina oficial prejudicava o paciente e propunham as ideias deles. É lógico que a sociedade naquela época foi totalmente contra, né? Mas Mesmer passou a ter seguidores diretos. Pós a Revolução Francesa, surge o espiritualismo racional, que é depois da Revolução, as faculdades se fecharam, isso na França, se criou um instituto para reorganizar toda a ciência, né? Então, a proposta de se estabelecer uma visão científica do espiritualismo. E daí, bom, de fundo é uma das faculdades de Paris, né? A universidade, né? As universidades adotaram o espiritualismo como base e desenvolvimento da ciência, não só as ciências humanas, mas a ciência como um todo. Estudar o universo enquanto condição dinâmica, então agora passa a ser dinâmica, aquilo que anteriormente era mecânico, né? Ou seja, as bolinhas que se juntavam, os átomos eram bolinhas sólidas e agora tudo é vibração. A existência de um substrato que teria como origem a causa do movimento. Então, são ideias totalmente contrárias ao que era anteriormente, né? Na teoria platônica, a causa do movimento é o ser. Aristóteles, para haver movimento, precisa ter uma causa externa. O único que se move sem mover seria Deus, que seria a causa primeira do movimento. Mendes de Bihan, também filósofo, a importância dele é que ele começa a entender a alma diferente, né? A sua meta era compreender a alma agindo por meio do corpo. Então, a alma agindo por meio do corpo. Ele não quer entender a alma como causa, mas como a alma funciona ligada ao corpo. Propõe que a moral se dá por meio das faculdades que estão ligadas à alma, ou seja, a razão, a vontade e a imaginação. E o corpo está ligado aos instintos, então, por isso que eu coloquei aí, né? Dor, prazer e as emoções são do nosso corpo. A nossa razão, a nossa vontade, a nossa imaginação está ligado a algo além do nosso corpo, que é, no caso, a alma. Bom, mas qual foi a proposta moral católica? Fundamentada em algumas ideias metafísicas, onde havia a queda, ou seja, Adão e Eva, né? Então, precisa haver uma queda, degeneração do homem, mundo corrompido e condenação divina ao sofrimento. Então, para a proposta moral católica ensinada até a Revolução Francesa, isso estava presente. Bom, ensinado até hoje, né? Deus criou um homem e a mulher, ambos são imortais no paraíso. Viviam no mundo perfeito, não havia sofrimento nem mácula. Quando comem a tal da fruta proibida, caem do paraíso e se tornam mortais. O mundo que eles caem é criado para o sofrimento, então é aí que é o surgimento do nosso sofrimento, né? Um mundo de castigo onde todos têm pecados. A finalidade do sofrimento desse mundo é resgatar os erros cometidos para poder reconquistar o paraíso. Nem todos terão direito ao paraíso, pois alguns não serão salvos e irão para o inferno. Segundo o dogma, a alma foi criada imanente ao corpo, ou seja, surgiu o corpo, surge a alma. Após a morte do corpo, a alma fica em estado de suspensão. Ela é imaterial, ou seja, ela não vai de um lugar para outro, ela não tem vida além do corpo. Se ela é imaterial, não irá nem sofrer, nem aproveitar as glórias. No juízo final,
Deus destruirá esse mundo, construirá corpos novos através da ressurreição. Todos renascerão. Todos ganharão um corpo incorruptível, como era o de Adão. Após o julgamento, nesse corpo novo, é que irão para o céu ou para o inferno. O que muda é o ambiente que será colocado. É interessante isso aí. Quem vai para o céu aproveitará os benefícios eternamente. No caso do inferno, o corpo sofrerá por toda a eternidade por ser incorruptível. Então, esse é o dogma da Igreja Católica. No budismo, é praticamente a mesma coisa. No budismo, nós temos a roda do samsara. Engloba 6 caminhos diferentes definidos a partir do karma. Porém, por mais que se alcance uma existência abençoada, o sofrimento sofrimento de novo, ainda será inevitável. Mesmo os seres mais bem-nascidos ainda estão sujeitos aos males do mundo e ao renascimento. Apenas a iluminação quebra o ciclo, ou seja, essa roda de samsara ela vai por muito e muito tempo. Muitas religiões orientais acrescentam a reencarnação, né? Então, naquele dogma da Igreja Católica, as religiões orientais acrescentam a reencarnação. A orientação moral vai continuar sendo heteronômica. Todos foram criados nos céus, no ambiente divino, e por cometer um erro, que para a Igreja Católica é pecado, cai para a roda das transmigrações. Nesta roda, encarna tantas vezes quando forem necessárias para poder ter a purificação e retornar ao céu. Se cometeu um erro numa vida, acumula então aquele erro e terá que pagar com o sofrimento na vida seguinte. Ou seja, obediência e castigo. A diferença entre a teoria moral do espiritismo e as religiões tradicionais, inclusive entre o espiritismo e o materialismo, é que é a teoria que foi esquecida de Allan Kardec. Na antiguidade, por que tem esse pensamento, né? É que na antiguidade não havia o conceito de evolução, não existia se evoluir. Pensava-se que tudo era estático, que tudo era como sempre foi. O mundo era de sofrimento, sempre foi e sempre será de sofrimento. O paraíso estava distante, tudo que Deus cria é perfeito. Ninguém na antiguidade conseguia conceber Deus criando uma alma imperfeita. Então, a alma que se torna má por ela mesma, não por Deus. Concluíram que o homem, quando usa a liberdade, então o homem não poderia ter liberdade, né? Ele se torna pior, que é o caso das corrupções lá citadas a partir de Platão, né? Quando ele fica na posição que Deus criou, ele fica na perfeição. Quando usa a liberdade, comete o erro, o pecado e se degenera. Coloquei Kant, né? E também tudo surgiu, todos esses pensadores, filósofos, surgiram antes da Revolução Francesa, antes também do Espiritismo, né? Ele na realidade desencarna quando o Kardec está surgindo. Filósofo alemão e um dos principais pensadores do iluminismo. Seus abrangentes e sistemáticos trabalhos em epistemologia, metafísica, ética e estética fizeram dele uma das figuras mais influentes da filosofia oriental moderna. Mas por que está Kant aí? Porque ele cria o pensamento, a moral, heteronômia, do grego heteros, diversos, e nomos, que significa regras. O conceito criado por Kant para denominar a sujeição do indivíduo à vontade de terceiros ou de uma coletividade. Ou seja, esse é o conceito de todas as religiões da antiguidade. Já a proposta da autonomia é a capacidade da vontade humana, então,
aí ele entra a vontade humana, de se autodeterminar, segundo uma legislação moral por ela mesma estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou exógeno, como uma influência subjugante, tal como uma paixão, uma inclinação afetiva incoercível. Se a gente for, se nós formos pegar o que ele mais de um século antes cita, a gente vai entender que a proposta espírita ela é autônoma, ou seja, autonomia, que é o contrário à heteronomia. Então, nós tínhamos a lei de Deus, errou a castigado, esse castigo não determina se será salvo ou não, mesmo castigado eu posso ser condenado, todos são castigados, alguns escolhidos vão para o céu, outros não. Há uma competição, então na heteronomia há uma competição em que alguns ganham e outros perdem. Na moral heteronômia, há uma lei externa a qual você deve obedecer. Quem obedece é recompensado, quem desobedece é castigado. Citamos, né, o ensino. Quem foi bem, se comportou bem, passa de ano. Quem se comportou mal é reprovado. Então, há uma competição. E isso até os nossos dias atuais. A faculdade. Os mais bem classificados entram. Os demais são rejeitados. Então, existe uma competição. A moral e a educação materialista é heteronômica, igual à moral católica. Então, aí a gente vai entender, quando se fala em Aristóteles, e pega todo esse arcabouço que ele traz, né, há mais de 2.500 anos, adotado tanto pelo materialismo quanto pela a Igreja Católica e pelas demais religiões, a gente vê como essa moral está enraizada em cada um de nós. Né? É muito tempo para a gente mudar isso aí. A gente não consegue mudar, está muito enraizado entre nós. Né? Aí nós temos uma imagem das colônias espirituais e aqueles pontinhos de luz seriam os espíritos, né, chegando ali. Essa colônia é uma imagem, né, da onde seria o nosso lar. Por que foi colocada essa questão, o nosso lar aí? Então, cuidado. Não fazer uma adaptação das religiões aos termos espíritas. O indivíduo tem uma vida ruim, quando desencarna, vai para o umbral. Quem for bom vai para uma colônia espiritual. Cometeu um erro numa vida, na próxima volta para pagar. Espíritas oriundos de outras religiões mantêm o mesmo raciocínio antigo. Ou seja, houve uma adaptação no movimento espírita para trazer exatamente o que a Igreja Católica, o que as religiões da antiguidade e essa moral heteronômia trazia. E não é isto a proposta espírita, é justamente o contrário disso. Sob esta ótica, o espiritismo não oferece nenhuma diferença das religiões antigas. Se a gente for pensar, cometeu um erro numa vida, na próxima volta para pagar. Se for bom, vai para o céu ou para uma colônia espiritual. Se for ruim, desencarna e vai para o umbral. Né? Então, ou seja, o movimento espírita, alguns, né, do movimento espírita, ligaram, fizeram o pensamento, mesmo numa religião, mesmo numa doutrina filosófica surgida muito tempo depois dessas religiões antigas, o mesmo sentido. E a gente tem que cuidar para não fazer isso, né?
Eu estou acelerando porque eu acho que a gente já está encerrando, né? Mas, enfim, como o espírito foi criado? Em qual situação? Simples e ignorante. Se para as religiões a alma foi criada perfeita, aí nós temos uma resposta dos espíritos que nós não fomos criados perfeitos. Nós fomos criados simples e ignorantes. Simples por quê? Porque não tem um desenvolvimento moral. Ignorante porque não tem o desenvolvimento do conhecimento. Quando a alma teve suas primeiras encarnações humanas, não tinha nem o desenvolvimento da razão, nem o desenvolvimento da moral. Várias encarnações foram necessárias para a gente ir adquirindo tanto a questão vinculada à razão quanto à moral, né? Como a alma desenvolve a moral e o conhecimento pela liberdade. Então, a cada vez que a gente vai ascendendo, cada reencarnação, cada estágio que a gente vai passando, a gente vai aumentando a nossa liberdade, que é o tal do livre-arbítrio. Ou seja, eu decido o que eu vou fazer, né? Ou seja, sendo autônomo. Onde está a referência da lei de Deus para nós? Outra grande diferença que a filosofia espírita nos traz, na consciência. Então, eu tenho a lei de Deus, e todos nós temos na nossa consciência, ou seja, dentro, e não heterônimo, fora. Não tem nada fora que irá pautar o desenvolvimento. A moral heterônoma, quando a regra está fora. Moral autônoma, quando a regra está dentro. Qual referência para o nosso desenvolvimento? O que impede da gente desenvolver? Onde está? Como nós seremos? Como será o nosso desenvolvimento? Se mais rápido, menos? Vai estar lá na nossa consciência, que é um esforço íntimo. Bom, todas as tradições religiosas e também o materialismo adotaram a moral heteronômica. O Espiritismo é a única proposta moral autônoma. Para o Espiritismo fazer sentido, isso aqui é que demora, e vai demorar algumas existências, né? Para o Espiritismo fazer sentido, é necessário ler o que está escrito na proposta espírita, mas modificar o nosso raciocínio, segundo os Espíritos ensinam. Esse é o passo que precisa ser dado. Viemos de outras religiões, incluindo os de outras existências. Esses ensinamentos estão muito arraigados entre nós. Então, quando a gente trouxe lá tanto Sócrates como Platão, depois passamos pelos pensadores, chegamos nos filósofos, nos médicos, entre eles Mesmer, em que ele comprova, a primeira comprovação utilizada numa ciência que existe algo mais do que o corpo e que esse algo mais, essa alma, ela pensa, ela fala, ela informa e ela é informada, né? Já começa a mudar o pensamento, até chegar na época de Kardec. É, seria. Eu tive que dar uma acelerada porque passou um pouquinho o Só nosso para tempo. fazer um adendo, o Espiritismo e a Umbanda também, né? A Umbanda também revê essa forma autônoma de trabalho. Porque, como a gente tem o Evangelho como base, Jesus como mestre, ele pregava muito a reforma íntima, né? A reforma Sim, moral, a reforma da sim. consciência moral. E a Umbanda também vê essa forma autônoma, ela vê sempre, o próprio nome já diz, Deus conosco, né? Então, a divindade em nós para ser trabalhada, purificando, né, as nossas escolhas pretéritas e fazendo novas obras para que a gente tenha novos frutos para colher. É, é que ela surge
meio século depois, né? Ela é mais Isso. novinha que o Espiritismo. É, Mas, eu acho que, não sei se chega a meio século, né, irmão? O Espiritismo foi o quê? 1857? 57. para Meio século. A Umbanda de 1009, 908. outro. Claro. Esses dados Mas são da época do surgimento. é que assim, ó, é muito pouco, né? Tempo. É um Sim, tempo muito pequeno pequeno. para ver uma mudança tão grande e necessária para cada um de nós, né? Por exemplo, agora, e com o que aconteceu aí em Rio Grande, enfim, no estado como um todo, né? Se eu chego, ofereço ajuda para alguém, levo um cobertor, ou sei lá o quê, levo para um, levo para outro, levo para um, me agradece. Levo para outro, me agradece. Ajudo um terceiro, me agradece. Daí vou num morador de rua, enfim, e ofereço uma coberta, uma comida, e ele não me agradece, eu já fico brabo. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo, não deveria, mas eu estou fazendo aquilo buscando o quê? Recompensa. Algo que está arraigado dentro da nossa mente por mais de 500 anos, no Sim, mínimo 500 anos, que foi esse período onde que a gente recebia todas essas informações que a gente nasceu para que o mundo é de sofrimento, que nós nascemos para sofrer, que nós temos o pecado original, que nós vamos para o inferno, que nós temos que servir, ou seja, está muito enraizado. E ainda hoje, assim, pode acontecer da gente querer fazer o bem por recompensa. Então, eu estou recompensado, vou para o céu. Então, até a gente fazer esse movimento contrário, até a mesma coisa, eu vou lá no centro espírita, eu tenho que ser o primeiro a receber o passe. Por quê? Por que que os outros não podem receber antes do que eu? Vou na terreira ou no templo de Umbanda e quero ser atendido pelo o entidade X. cacique ou o pai, o dono, o mentor daquela casa. Se não for aquele, mas por quê? Né? Entendeu? Então, é tudo assim, é uma questão que está muito arraigado, lamentavelmente, na nossa E aí a gente volta lá no começo, né? São os padrões mentais. Quantas encarnações nós temos praticando ainda o catolicismo? Quantas Sim, encarnações nós sim, temos praticando o judaísmo? Quantas vezes nós praticamos o judaísmo? Isso já está ancorado no nosso subconsciente. Para que a gente venha agora mudar através de um outro conceito que traz o espiritismo e tudo surge assim, um estalar de dedos. Não é bem assim. A gente ainda vai precisar de muitas encarnações com os conceitos do espiritismo para poder modificar o nosso íntimo, né? Não é de uma hora para outra. Claro que a gente vai lá praticando, 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 um dia com certeza a gente vai automatizar. Mas as coisas não são sim. assim de uma hora para outra, né? Até É porque a que nem ideia se do... recebeu desculpa, os. desculpa interromper. Não, Era não só para pode. concluir o que a Jaque falou e o que o André também falou. Até porque a ideia de Jesus, a ideia do cristianismo, não era estabelecer uma única religião, né? Então, certa vez, quando perguntaram a Kardec se o espiritismo era a religião do futuro, ele disse que não, mas que era o futuro das religiões. Das religiões, né? Nós iríamos nos reunir num único propósito, que era qual? O propósito do amor. E encontrar aquela verdade que o André colocou ali. A gente não encontra por quê? Porque nós podemos até fazer a caridade de imediato dizermos que não precisamos do muito obrigado de ninguém, mas inconscientemente a gente espera sim. E nos incomoda, a gente pode até não ficar bravo, não ficar, não dizer nada, dizer, poxa, né? Numa situação dessa não foi capaz nem de agradecer. Em algum momento isso vem a nós,
e não apenas porque faz parte do nosso personalismo, do nosso pragmatismo material, do nosso orgulho, mas também daquelas influências que nós sofremos que não querem ver o bem vencer. Então, aquilo vem no nosso ouvido, viu só? Te desse trabalho, saísse de casa na chuva, no vento, no frio, sem isso, sem aquilo, botasse o pé no barro para entregar um cobertor para alguém, nem muito obrigado, não te disse. Se eu fosse tu, não ia mais. E eu penso assim, exatamente, né? Eu não vou mais mesmo, estou fazendo papel de bobo, nem muito. E aí Tá a muito gente existe, ou frio. seja, aí eles venceram, né? Então, por que que nos parece que o mundo é de sofrimento? Porque nós damos ouvidos àqueles que querem que nós continuemos dependentes e que essa consciência do bem pelo bem, única e exclusivamente pelo bem, não seja despertada. Então, é difícil, o cristianismo tem há quanto tempo? O judaísmo tem há quanto tempo? O espiritismo é novinho, o espiritismo está engatinhando ainda, né? Junto com a Umbanda, junto com essas religiões que tentam tirar a ideia de um corpo eterno, de uma pena eterna, de um sofrimento eterno e de uma lei de causa e efeito que de um Pai soberanamente justo, bom, misericordioso que nos proporciona voltar aqui e acertar pelo amor aquilo que nós deixamos por fazer. Então, todas as colocações do André, da Jaque, da Rayane, eu não diria melhor, com certeza. A aula foi perfeita. Foi, de É, fato. tu A aula sabe foi que muito eu, boa, foi muito bom essas percepções que o André trouxe em É, relação à foi alma. por isso que quando ele perguntou, eu posso levar algo sobre a alma antes? Eu digo, de alma e coração podes levar tudo. é que tu sabe que na metade eu disse, pai, eu não vou conseguir. Se vocês forem ver, eu não sei se aparece para vocês ali, 48 slides, eu não sei se está aparecendo aí. 40, Aparece, 41 aparece. de 48. É, Então eu disse assim, ó, como é que eu vou conseguir fazer isso aí, chamar atenção, porque, claro, ele tem muito mais aqui, né? Eu deixei dois em branco para tancar. é, tem muito mais, mas assim, ó, é importante a gente saber, aliás, eu penso ser importante eu saber que as coisas não caíram do céu, né? Por exemplo, a vida de Kardec, que agora a gente tem acesso, esse pensamento que existia na época, né? O que que a homeopatia tem a ver com uma doutrina anterior? E daí agora, por exemplo, a Jaque falou na Umbanda. Quando os pretos velhos, olha, até mesmo os ciganos, hein, comentam sobre certas ervas, sobre algum tipo de chá, o que que eles estão conectando também? Se a gente quiser saber, não, eu quero só saber de ciência, não me interessa, então tu pode seguir a homeopatia, onde há fluidos ali de certos compostos. Então, é, foi um período rico que antecedeu o Kardec, né? Mas ele era um pedagogo. Olha, o Kardec foi muito mais. A, Ah, muito mais, com a certeza. Carla comentou que eu não lembro se tu comentou para mim ou se tu comentou na aula passada que Kardec teve um problema de visão, eu não lembro, mas eu acho que Sim, foi. sim, comentei na aula passada, que assim como o Chico Xavier, ele também teve um problema de visão. E daí E assim, ó, está ali na revista Espírita, tu colocou aqui, que foi um sim, e daí assim, magnetizador. eu pude buscar o que foi isso e através do que ele se curou, se é que se curou, né? Então assim, ó, cada coisa que vocês comentam é uma possibilidade da Não, gente e pesquisar. assim, André, tu não conhece ainda a nossa estrutura de amparo, né? Mas a gente Exato. trabalha com as tinturas, que não deixam de ser a extração do fluido da erva.
Só que a Sim, gente já a faz os preparos. fluidoterapia, a fitoterapia é uma Sim. homeopatia também, né? É, né? quando a gente começou a trabalhar com magnetismo, vieram mentores que detinham esse conhecimento, inclusive na parte de fitoterapia. E aí ele trouxe 7 ervas para ajudar no tratamento do magnetismo. Então, tem a erva lá que trata o frontal, tem a erva que trata o laríngeo, tem a erva que trata o cardíaco, o gástrico, o hepático, o esplênico e o genésico. A gente atrela também a homeopatia, a fitoterapia, que é através das tinturas, com o magnetismo, para tu ver como tudo está tão junto e tudo sempre segue uma linha reta. E aí a gente vê a grande verdade desses tratamentos, dessas instruções, que mesmo lá no começo já fazia. Coisa interessante, né? É. Colocando também esses tratamentos que são tão expressivos na cura física, que é através do passe magnético, juntamente, é óbvio, com o mediúnico, que também usa a ectoplasmia num outro grau de sutilidade, a gente está tratando, a gente sempre gosta de falar dos últimos casos, né? A gente tem um grupo que tem vários casos que a gente já atendeu, já arquivados. E agora a gente está tratando uma menina com 3 anos de idade, homônima, inclusive, da filhinha do Vilmar, Bibiana. E a Bibiana ela chegou com um problema renal aqui. Um dos rins da Bibiana já estava em falência total, o outro com um diagnóstico bem delicado, dando já grande perda de eficiência desse segundo rim. E a gente começou a tratar pelo passe magnético e pelo passe mediúnico. A gente atrelava as sessões. A Bibiana, acredito que tenha passado por 2 sessões de terapia, ou 3. Agora, eles fizeram um novo exame na Bibiana. Literalmente, fizeram um novo exame na Bibiana, essa semana passada. E eles se surpreenderam com uma diferença, uma inconcordância com o primeiro resultado do exame. Tanto que hoje a Bibiana está em Porto Alegre para refazer os exames, e a médica querendo, inclusive, devolver o valor da consulta, porque acredita que tenha feito um exame errado e aquele resultado de primeira não tenha sido o real, porque houve hoje, num segundo exame, uma diferença muito grande de resultado entre os primeiros, porque ela me passou vários laudos, e esse de hoje. Então, olha, para a gente ver o ganho que a gente tem com o magnetismo em casos que são extremamente delicados. A menina tem 3 anos e um rim em falência, o outro comprometido. Então, assim, é muito ganho e visível, tangível, né? Aos olhos, tocável, Essas que a coisas gente tem que consegue ganhar. registrar. Eu acho que Essas coisas tem que Sim, a gente registrar tem que precisa realmente. registrar. Inclusive, Precisa eu registrar. sou agora do conceito. Antes eu não registrava, eu deixava passar. Mas agora a gente registra, porque é pelo registro que a gente consegue mobilizar os médiuns de trabalhar com essa terapia. Não, e outro detalhe, né, Jaque? É a ciência comprovando que o magnetismo deu certo. Sim. Então, isso é prova científica. Isso é prova científica, né? Porque não houve um outro tratamento além daquele que foi feito e a própria doutora se surpreende ao ponto de achar que o primeiro diagnóstico estava errado. Estava errado e querendo devolver o valor da consulta. Exatamente. Sendo que eu tenho aqui os laudos da Bibiana e não foi um exame, foram vários exames que ela fez, comprovando essa mesma deficiência renal. Eu, A gente lá sabe que em- o Se assunto Deus tá quiser, bom, mas nós amanhã ela estamos volta ao passando. terreiro. Ela nós não veio estamos semana passando passada em função bastante. do ciclone, mas Sim. amanhã ela volta ao terreiro com já um novo diagnóstico. Lá em Montenegro, houve uma manifestação e também uma consulta para uma. Não lembro, foi em 92, 93 isso, mas me chamou a atenção
que a entidade que se comunicou receitou pétalas de rosas brancas. Eu não lembro para que era. Olha aí, Carla. Olha aí. E daí, Deixa quieto, deixa quieto. não, e daí ele comunicou, nós estamos estudando, né, nós estamos estudando, e para ela é isso. Foi a primeira, não lembro se teve outra vez que tenham receitado, claro, um chá disso, daquilo, mas Sim. assim, uma coisa diferente, pétalas de rosas brancas, assim, né? Eu não, era para ela comer junto com a alimentação, né? Para se alimentar. E eu também tinha um bico de papagaio na rótula do joelho, e a minha mãe disse assim, não, nós vamos fazer uma operação espiritual. Eu disse, que isso aí não existe, mano. E daí, mas fiz a cartinha lá para o Tupiara, lá e tal. E eu senti raspando. Eu não acreditava em nada disso. Eu senti eles raspando, né, embaixo da rótula. E depois foi feito um raio-x, né? E eu tive que encaminhar para o médico, né? Ele disse, não, isso aqui tu operou. Não tem nada. Se esse raio-x tem e esse não tem, tu operou. Operou com quem? Eu disse, não operei com ninguém que o senhor possa enxergar. Não, e muito legal. Esses fatos, assim, são muito Gostei dessa importantes. resposta. Operei com ninguém que o senhor possa Eu posso- enxergar. Essa foi é, boa, esta. São muito importantes, né? E no primeiro atendimento, a indicação para a Bibiana começar o tratamento magnético foi primeiro pela fitoterapia. Porque o guia que atendeu, né, através do primeiro pedido, já foi indicando a tintura não, o chá da salsa, para ela começar a tomar. Para começar a depurar as toxinas do rim. Então, A, é a muito... Rai disse para eu que era o quebra-pedra e tinha outro também, Rai. Eu Era pra lembro, seu Guaraci te deu uma planta para comer, uma florzinha. É a Lembra? flor, Eu nem lembro mais o nome. é a flor violeta braba, uma coisa assim. Silvestre, era uma coisa Silvestre. assim, era isso Violeta mesmo. silvestre. Isso, Vem aqui, era para comer. tem aí no jardim. Ele falou, ainda falou, não lembra? Tem lá, manda ele pegar que está no jardim dele. Isso é muito Ah, bom. coisa boa. Isso aí é assunto. A gente não tem que ter pressa nunca, né? De aprender sobre isso. É E um verdade. dos problemas sérios que o Espiritismo repetiu, os erros da questão dos preconceitos, foi quando ele substituiu o passe magnético pelo passe fluídico, né? Quando deu esse problema todo. Negando, né? Querendo tirar o magnetismo da propriedade do Espiritismo, e Kardec deixa claro ali, um não sobrevive sem o outro. Um não existe sem o outro. Exatamente. Então, Tem, inclusive, a questão esses funcional. problemas, como tem em tudo que é religião, por assim dizer, que o homem bota a mão, né? Acaba institucionalizando, colocando regras e querendo tirar coisas que deram certo, né? Em 1700, e Guaraná com rolha, como diz um amigo nosso lá da Casa Espírita, em 1800 e 1700, teve, inclusive, fundado em Paris a Sociedade de Magnetizadores, né? Jornal, o Exatamente. Magnetizador Espiritualista, que era de 1850. Então, tudo isso antes do Kardec ter esse bate-papo aí com a espiritualidade e nos trazer o espiritismo. Ele já era um magnetizador. Por que tirar isso? Ele não negou nada disso. Nada, Isso nada. sabe, Então, ele aquela não negou. ideia que muitos queriam passar de que Kardec era cético, Kardec era espiritualista. Ele tinha noção de espiritualidade, não dessa comunicação, de religiosidade. Ele não tinha uma religião única, mas ele se interessava por essas coisas. Eu era um estudioso até por ciência, né? Sim. Era pedagogo? Era pedagogo, mas era um cientista, era um observador, era
um pesquisador. E por que tirar o magnetismo do espiritismo? Não tem porquê. Hoje estão querendo retomar e não sabem como. Estão perdidos, não sabem como retomar isso aí. Então, Eu vou te dizer, Carla, olha, eu dei um tempo grande ao espiritismo. Sabe? é por isso que as pessoas se Eu afastam, né? voltei assim por causa dessa senhora aí chamada Rai. E eu agradeço porque eu estou descobrindo um outro espiritismo que eu não conheci. Eu acho que eu não ia conhecer. E essa senhora também, chamada, só vou dar as iniciais dela, Carla Fabris, que incentivou a minha busca, né? Eu comecei assim, eu tenho que falar de alma, mas como é que eu vou? Não, ele não falou de alma, né? Ele decifrou a alma para nós, ele trouxe o Mesmer, ele trouxe o livro Autonomia. A Jaque tem o livro Mesmer, não tem Jaque? Jaque foi que eu... o livro do Mesmer, o livro Autonomia, são coisas fantásticas. Autonomia é a história do espiritismo jamais vista, né? Então, é um livro muito que a gente começa a ler e não quer terminar, e a gente lê e pensa assim, não entendi, vou ler de novo. Não, e ele é muito atual para o trabalho que a gente desenvolve, né? Ele é muito atual. Claro. Parece que ele vive conosco trazendo as mesmas terapias, assim. É muito atual. Com certeza. Gente, eu vou me despedir, já são 10 horas, uma ótima. Não, vamos todos, né? Senão a gente vai ficar aqui até a semana.